Muito bom dia. Mais uma terça-feira aí vocês com a gente, acompanhando o podcast. A gente sempre trazendo insights, soluções e novidades sobre o mundo corporativo. Hoje eu estou com Wander Yoshimura e Gustavo Delomo para falar do quê? Mercado financeiro, digital e networking. Como esses três pilares conseguem se unir. Eles vão contar um pouquinho pra gente sobre esse mundo. Estou com o Luiz como meu co-host hoje. Muito obrigada. E aí, gente, obrigado. Mais um dia. Vai aparecer o QR Code embaixo do Luiz para vocês se inscreverem no canal. Ativa o sininho, vocês recebem as notificações antecipadamente e vão saber quem vai ser o nosso convidado da próxima semana. E vamos aos nossos convidados para vocês conhecerem um pouquinho aí da trajetória deles. Wander e Gustavo, bem-vindos e muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigado pelo convite, um ótimo dia para vocês também. Wander, seja muito bem-vindo e se sinta muito à vontade para contar um pouquinho de toda a sua história pra gente. Obrigado, Sam, um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar? Contem um pouquinho pra gente, um pouco sobre vocês e sobre a história de vocês, e aí depois a gente entra nas perguntas capciosas. Quer começar? Pode começar, Hugo. Bom, em 2002 eu entrei pro Pregão Viva Voz como auxiliar de pregão. Para quem não sabe, o Pregão Viva Voz era aquele espaço de negociação, né, da Bolsa de Valores. Eu entrei em 2002 lá e fiquei até 2009, né, o final ali eu peguei o último dia do Pregão Viva Voz. Então eu pisei naquele lugar ali. E já muito novo, já comecei a enxergar um pouco do que eu queria lá pra frente, né, no meu futuro. E de 2009 para 2010 eu fui trabalhar numa distribuidora de títulos e valores mobiliários. É um pouquinho diferente de corretora, mas tem os mesmos produtos. E ela era focada em mercado de câmbio, né, em remessas internacionais. Ali eu comecei a agregar tudo que eu aprendi no Pregão Viva Voz e comecei a trazer um pouco daquela experiência e agregando mais experiência para esse mercado de câmbio. E em 2013 para 2014 essa distribuidora ela foi comprada por uma corretora americana, onde eu fui como trader para essa corretora. Para quem não sabe, o trader é aquele que negocia, compra e venda. Não é só esse trader que o pessoal está acostumado hoje em dia aí, né, na internet, né, de comprar e vender gráfico e tudo. É muito mais que isso. E nessa corretora eu tive a experiência de, em 2017, ir para um cargo de gestão e poder fazer parte de uma abertura do banco aqui no Brasil, onde a gente fez todo o trabalho de pedido de licença para o banco funcionar. Todas as partes burocráticas. Então, eu passei toda essa parte operacional e burocrática do mercado financeiro e consegui também agregar e aprender também um pouco sobre finanças, né? Quantos anos isso de carreira já? De toda essa trajetória de 23 anos aí de mercado financeiro. Até chegar em head de tesouraria. Até chegar na head de tesouraria, onde eu tive esse cargo de gestão, né? Uma alta gestão. E lá eu conseguia agregar dois lados, né? Tanto o lado do mercado financeiro para tesouraria, quanto o lado de finance, né? Quem não sabe ali, finanças, porque é um banco americano. E isso agregou muito na minha carreira, minha formação. Sou administrador por formação e pós-graduado aí em algumas especializações, inclusive finanças. Então foi uma experiência muito boa. Na metade de 2020 eu saí dessa tesouraria, bem na época da pandemia, e aí ali eu fui virar carreira solo. Comecei a cuidar do meu próprio capital, eu mesmo. Eu falei, deixa eu ver se é isso que vai dar para fazer, e acabei evoluindo. E nesse meio do caminho foi onde eu comecei a olhar para o mundo dos negócios também. Legal, hein? Legal. E você, Wander? Me conta como é que você entrou nessa história. Nossa, olha a bagunça. Bom, eu tenho uma carreira bem extensa, eu diria, né? Apesar de parecer novo, né? Então já fui gerente de projetos, já trabalhei na área de venda como gerente de vendas,
Fui consultor de RH também, na maior consultoria. Passei pela ONU, a gente pode conversar um pouquinho também depois sobre isso. Isso é bacana falar. Uhum. É, ONU. Foi uma Tá aventura no em tanto bolo aí. também. Várias aventuras. Até decidir começar essa carreira na área de investimentos, né? E aí, nessa busca constante por conhecimento, por desenvolvimento, fui buscar o que realmente é a verdade do mercado, né? E nada melhor encontrar alguém que viveu o mercado, como o Gustavo, né? Obrigada. Então, eu acho que foi um pouquinho disso, né? Procurar um mentor que pudesse realmente me ajudar a conhecer o mercado de verdade, né? Para eu poder me profissionalizar, né? Chegar a um patamar que eu sempre gosto de estar. Que legal, que legal. E falando mais a fundo aí do mercado financeiro, que é conhecido por alta pressão, né? As pessoas, muitas pessoas hoje elas têm até preguiça de entender algumas coisas por acharem que elas vão precisar estudar para conseguir entender. Eu vejo um monte de gente falando, por exemplo, de consórcio que acaba envolvendo finanças, a compra de um imóvel, que são coisas simples, cotidianas das pessoas, mas que elas ficam assim, nossa, mas aí é muito número, mas aí eu tenho que fazer conta. E as pessoas estão bem preguiçosas hoje, né? E o que significa para vocês skin the game na prática? E deixa eu até fazer um comentário. Isso que a Samia falou é relevante, né? Porque a gente vê bastante aí. Vou dar o exemplo do Japão. Sim. O Japão, acho que não sei se é ensino médio, ensino fundamental, que as crianças já ensinam, já aprendem a lidar com finanças. Nossa, é verdade. Elas têm isso na grade escolar, né? Faz parte. E aí, talvez, vamos dizer, talvez por isso não seja tão assustador, ou então é natural a gente entender, porque a gente não tem essa cultura. É verdade. Não é? Então você cresce sem ter a cultura financeira do que fazer com o dinheiro. O básico, não estou falando nada de avançar. Mas e aí? Né? Acho que tem tudo a ver com o que vocês fazem. Bom, quando a gente fala de skin the game, é uma palavra que realmente é quem vive o game, né? Quem vive o jogo. Negócio, o jogo mesmo. E isso é importante porque a gente tem que tratar com muita responsabilidade, né? Então, você está ali, você está sob pressão o tempo todo, mas o mercado ele ensina a gente a lidar com a pressão, né? E isso forma também não só caráter, tá? Mas você acaba tendo senso de responsabilidade. Importante. E isso ajuda muito porque você acaba tendo pensamentos muito rápidos, né? Então você consegue identificar várias coisas. Eu costumo dizer pro meus amigos, né, que gênio se conecta com gênio, né? Então Mas se atrai, né? Não tem se jeito, atrai. Né? Isso é natural. É o velho né? ditado, as mentes brilhantes, né? Exatamente. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas até acham que uma pessoa ou outra é arrogante, tudo na mesa, e às vezes não é isso. Às vezes quando você senta na mesa com uma pessoa para falar de negócios, inclusive, você tem que ter a sensibilidade de com quem você está lidando, porque às vezes você está lidando com uma pessoa muito inteligente e o pensamento dela é tão rápido que se você for muito lento, acaba atrapalhando ela. E assim, estamos lidando com dados sensíveis. Exato, é verdade. Exatamente. Então, já é um tema sensível para você conversar. A pessoa do outro lado, às vezes, se sente incomodada de abrir certas informações. Porque até para vocês auxiliarem nesse tipo de serviço, de informação, de consultoria, de assessoria, vocês precisam que a pessoa abra essas informações. Sim. Quando a gente fala de consultoria financeira, por exemplo, eu acho que o empresário ali, quem está empreendendo, tem que confiar no profissional, como vai confiar no advogado na hora que ele precisar, né? É verdade. E como funciona, Gustavo, assim, para vocês, essa construção de confiança? Porque querendo ou não é uma construção das pessoas verem que você já tem histórico, né? mas falando de dinheiro. das pessoas verem que você é relevante, que vocês têm já um histórico de mercado muito longo. E que vocês entendem do que vocês estão falando, como funciona, porque já deve ter acontecido de você pegar algum cliente dele ficar meio, não sei se passa, não sei, olha por cima, e por cima a gente não consegue identificar nada, né? Eu acho que para você criar essa confiança,
você precisa passar um pouco também da autoridade que você tem. Uhum. Né? Eu acho que... Só que a autoridade ela é construída através da base técnica, né, Wander? É, muito importante. Um exemplo dentro de casa aqui, né? O Wander, ele assistiu 1 ano meu Morning Call, onde eu fazia lá no YouTube, para ele abrir a carteira e comprar meu curso, né? Então, naquela época eu tava... Estamos com um aluno. Temos um aluno, verdade. É legal falar sobre isso, porque hoje nós somos grandes parceiros, né? Mas ele veio como aluno. Então, é questão de você ter a base técnica, mostrar para a pessoa essa base técnica, porque você vai gerar confiança nela através da sua autoridade. É até interessante isso, né? Falando um pouquinho da carreira, né? Depois de passar por muitos mentores aí, digamos, mentirosos, do mercado mesmo, que acontece muito, acontece, né? infelizmente. Eu queria falar sobre isso. Isso é uma coisa bem interessante, na verdade, né? E por isso, até do tempo que eu passei com o Gustavo, até entender ele melhor e ver se realmente era o match. Até brinquei com ele depois, eu falei, é uma responsabilidade para você, mas é a última chance, não é a minha última vez. Cada vez que eu tento na vida ser um investidor, trabalhar no mercado, no skin game. Ele falou, fica tranquilo, né? Eu vou te passar tudo o que eu sei, eu vou te ajudar a se transformar assim quem você é. E hoje, como um dos alunos de sucesso dele, né? A gente agora é sócio, parceiro também. Então foi uma coisa bem interessante que aconteceu, né? Teve esse namoro Ai, que aí. feedback incrível. E rolou casamento. Teve esse namoro aí até. E deixa eu te perguntar. Sim, Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Mas, por exemplo, isso que a gente falou. sim. Hoje em dia você vê muito guru, Sim. não sei o que, traga o amor em 7 dias, sei lá. Tem muito esse povo, não tem? Tem bastante. Não acontece de ter uma comparação, falar, vocês estão falando aqui, não sei o que, qual que é a mágica, quando... Vocês ouvem muito isso, pessoal? Eu não digo comparando, mas citando outros. Eu vou deixar pro Gustavo essa. Assim, é até interessante que nessa minha transição aí de carreira, tudo, em 2023 eu entrei para o mercado digital, né? Entrei com o mercado educacional e aconteceu exatamente uma situação bem legal, porque em 2020, na pandemia, explodiu esses gurus, explodiram, né? Então, bastava o cara pegar um livrinho ali, ensinar alguma coisinha. Eu entendo sua Já dor. sou É a mesma especialista. coisa com social media. Exatamente. Já posso prometer algo já. É. E aí que acontece? O legal é que eu peguei muita gente arrebentada. Então, todo mundo que veio, vou dar o exemplo do Wander mesmo, né? Eu Passou sou por um exemplo algumas vivo. pessoas. E aí falava assim, pô, mas o cara falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. E aí quando você abre a caixa da Pandora, né, e mostra a verdade para as pessoas tomam aquele impacto. Só que assim, é tranquilo falar sobre isso porque eu vivenciei, né, essa parte do digital. Só que assim, como uma pessoa séria e comprometida, a gente sofre no digital. Porque no digital pode passar tudo. E eu não quis vender a mentira no digital. Então, E infelizmente hoje no digital a mentira vende mais rápido, né? vende mais rápido. verdade. A gente que tem realmente um conteúdo real, um conteúdo robusto pra entregar de qualidade, porque fala sério, a gente se mata pra fazer um conteúdo bom pra entregar ali. Sim. Pra você ver alcances mínimos. E aí você vê pessoas assim, a gente olha, a gente tá acompanhando, a gente vê pessoas falando coisas que nós sabemos que não é verdade, explodindo de views, de seguidor, de compra de conteúdo às vezes. Sim. Então assim, é um mercado de certa forma injusto. Sim. Como eu falo, as métricas do marketing são injustas também, porque a gente tem que... Você investe um número absurdo para conseguir ter um retorno pequeno, então sempre muito injusto esse lado. Você falou que foi em 2017 que você virou pro digital, certo? Não, em 23 eu entrei pro digital. O que você enxergou, como você viu que a sua experiência, a de vocês, né? Até porque vocês se uniram num dado momento. Como é que vocês enxergaram que a experiência que vocês tiveram com os altos e baixos da vida e da carreira, que você poderia auxiliar pessoas e negócios? Antes, deixa eu te fazer um comentáriozinho. Você conhece alguém chamado Douglas Oliveira? Conheço, é aluno meu. O Gustavo provou que é possível, mas com o conhecimento certo. Olha o comentário do Douglas. Boa. Olha aí os alunos. Isso é
é até legal de ouvir, porque muita gente... Autoridade aí. Muita gente passa pela nossa vida, né? E nesse caminho. E tem um negócio legal. Eu peguei um público hoje. Eu vou falar sobre o meu público, né? As pessoas que entraram pro meu curso são pessoas muito bem capacitadas, pessoas, a maioria delas, muito bem remuneradas, né? Então eu peguei um high ticket. Mas tem pessoas também que vêm para querer evoluir, né? Crescer, né? Então, o que eu mais vejo é assim, a garra das pessoas de estudar. Gustavo, todo mundo vai dar certo no mercado financeiro? Não. Sabe por que não? Porque nem todo mundo dá certo no mundo dos negócios também. Também. Essa é verdade. Faz parte. Isso. Uma das coisas que acho que me moldou e que acho que eu falo até vivo até hoje, foi a pressão que eu aprendi a conviver na bolsa, né? Aquela pressão, a pressão... Você não tem muita escolha, né? Assim, ou você aprende e se adapta, ou é isso. Exatamente. E é aquela pressão mesmo que a Ou gente vai vê ou em filme, vai. vê comentário, é aquilo pressão, mesmo? É pressão. Cada segundo conta. Aquilo ali molda. E muito mais pressão ainda quando você tá com a sua grana, o seu pescoço em risco, né? Então, isso acabou me moldando porque no mundo, e aí é legal fazer esse link pra galera que tá ouvindo aí, olha só que legal. Muitas vezes hoje eu vejo vários vídeos na internet. Eu vejo vídeos sobre meritocracia, eu vejo vídeos sobre N coisas. Bom, eu vim de baixo, consegui evoluir sem ninguém, tá? A única pessoa que me arrumou um emprego quando me arrumou foi meu pai lá atrás. Foi desse emprego que eu consegui fazer a evolução. Você começou do CLT, como todo Normal. mundo, né? Mas eu busquei conhecimento, tá? Então, uma das coisas que eu falo para todas as pessoas, busque conhecimento. Ainda mais você que quer empreender. Se você não buscar conhecimento, você vai ficar no meio do caminho. Uma das coisas que você comentou sobre as pessoas estarem preguiçosas. Se você não entender o básico, você não vai conseguir E assim, nós evoluir. estamos num mundo extremamente competitivo. Você tem que Exatamente. saber além. É verdade. Além. E assim, voltamos ao que você falou. Pra crescer, a gente precisa saber além do básico. A galera hoje não tá querendo fazer o básico bem feito, aí fica meio... Mas a gente já comentou sobre isso. O produto não é o diferencial. Não. É você. É verdade. É o que, como você entrega, como você faz. E assim, né? imagina, qualquer pessoa que Exatamente. trabalha no digital, nós estamos falando de credibilidade e confiança no nome daquela pessoa. Ainda mais vocês que lidam com dinheiro. A pressão e o cuidado é muito maior, né? E estamos com um vídeo dos meninos para passar aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história deles. Meninas, podem soltar. Esse vídeo, inclusive, é o vídeo da minha volta pro digital, mas digital? de uma forma diferente, né? Agora não é mais o Gustavo Delomo. Falsas promessas por aí e sem ensinar da forma correta. Em abril de 2025, eu realmente comuniquei às pessoas que eu estava saindo do digital, mas justamente para começar e dar início a um projeto muito maior. É um vídeo mais institucional nosso, da minha volta, fazendo já a menção aí da Delta X. E eu, como uma pessoa que tive passagem pela B3, eu tenho que trazer a informação da forma certa. Todos os alunos. Todos os alunos. Meu, que área bacana. Meu, muito bacana. Parabéns. Com esse vídeo, já que você citou que são todos alunos, queria que vocês
falassem um pouco sobre parceria. O Sobre poder como parceria é importante na construção e no crescimento de um negócio, porque ninguém cresce só, né? Então, ainda mais você que pegou 4 alunos aí pra montar uma história, um projeto diferente. Me falem um pouquinho disso. Esse poder do network. Eu vou deixar o Vander falar um pouquinho, depois eu... E até antes de tocar esse assunto, né, a gente estava comentando sobre se preparar, né? Eu sempre, não sei se você já leram O Príncipe, o livro do Nicolau Maquiavel, e tem uma... Eu tive. Você teve? Eu fiz filosofia. Então, Eu tive que ler. tava comentando, acho que até, né, já dei curso, já palestrei sobre isso, quem eu já treinei, eu sempre comento sobre isso, né? Tem uma máxima que fala muito sobre virtude e fortuna, né? Eu digo sempre que a virtude é o que você pode fazer, né? É o se preparar, é o se desenvolver. E a fortuna é a oportunidade. A gente comentou agora, né, do estar pronto para algo, né? Às vezes as pessoas reclamam que não tem oportunidade. Não é que elas não possuem. Às vezes a oportunidade apareceu, mas ela não se preparou para poder agarrar. Né? Então é muito disso que acontece. E aí esse preparo do network, acho que foi um pouco disso, né? Tá preparado realmente para poder fazer isso acontecer, né? Trabalhar e tudo isso, né? Eu não sei se você quer comentar um pouco como aconteceu. Bom, eu tava numa sociedade falida, para usar a expressão correta. Enquanto o mercado, meus alunos, o mercado financeiro me joga pro alto, eu tinha uma sociedade que não me enxergava dessa forma, né? Então, por que eu falo sobre isso? Porque pro empreendedor, eu acho que pro empreendedor, pro empresário, pro ser humano, eu acho que é muito bom esse ponto. Porque foi a maior aprendizagem que eu tive nos últimos anos. Nesse link do mercado digital, eu também empreendi em outros negócios. Então, falar sobre uma sociedade falida é falar sobre pessoas. Então, eu acredito que o poder de você saber se você está do lado de um network certo ou não, é você reconhecer de forma rápida isso e agir rápido. Ainda mais falando de sociedade, porque isso pode te levar pro buraco, algo que poderia dar certo. É verdade. Sim. E me levou, né? Me levou pro buraco. Infelizmente. Acontece. Às vezes a gente não tem um feeling pra conseguir identificar que aquilo tá, em vez de, como você disse, ajudando a crescer, tá me sabotando. Então, mas aí entra um lance legal, né? Da mesma forma que eu ganhei no mercado financeiro, eu perdi ali, mas eu ganhei de novo. Porque e você quem sabe aprendeu fazer... com alguma coisa, né? Com isso. Quem sabe fazer uma vez, faz 2, faz 3, né? Então, o importante é você reconhecer que você errou, deixar isso para trás e sair de perto dessas pessoas. Mas o mais importante disso tudo foi que no meio desse caminho, quando eu não enxergava... Pra você ter ideia, eu sei da minha autoridade, eu sei do meu conhecimento, eu sei da capacidade, mas naquele momento eu tinha um problema psicológico interno comigo, que eu não acreditava em mim. E aí foram essas pessoas que me olharam e falaram, não, é isso. E aí o poder do network. Por quê? Porque às vezes você senta numa mesa, vou dar um exemplo tosco. Eu não sei fazer um vídeo legal para postar no Instagram. Mas tem pessoas qualificadas para isso. Mas eu sei de ideias que podem fazer com que aquele vídeo fique legal. Então, quando você entra pro network, que você tá do lado das pessoas certas, e foi exatamente dentro dessa sociedade que eu acabei do modelo do network ali com o digital, conhecendo o Vander, que me trouxe o Felipe e que veio o pai do Fê, e a gente hoje tem um projeto muito maior, né? É um projeto grande. E a ideia desse projeto e do network é eu trazer essa visibilidade de novo pro mercado financeiro e pros negócios. Mas também trazer as pessoas que estão comigo. Então acho que você tem que fazer um link e um balanceamento. Se você está num lugar ruim, saia enquanto é tempo e saia rápido. Isso serve com pessoas e com ideias, né? E com ideias. Porque assim,
quando você vai para um negócio, isso serve para o empreendedor, tá? Você tem que saber o risco que você corre. No mercado financeiro, se eu entro para ganhar Olha o corte 100 aí, ó. mil, Tem um corte. é porque eu tô tomando um risco de 20, 30. Então eu sei o quanto eu posso perder naquela operação e estou disposto a perder, porque são duas coisas. O quanto se pode e o quanto se tem disposição. E nesse trajeto todo, eu acabei tendo disposição, saindo do meu gerenciamento de risco, não no mercado financeiro, mas no negócio. Então foi bom a aprendizagem que eu tenho. Hoje eu levo como um aprendizado. Eu já não tenho mais... Não guardo rancor, não guardo nada. Só que hoje eu vejo e olho para trás e eu falo assim, nossa, são pessoas que não agregaram nada na minha vida. E hoje eu vejo que existem outras pessoas que fizeram com que o network levasse muito mais. Porque quando a gente fala de network, a gente não fala só de conectar pessoas, né, Wander? Não, exato. É uma coisa que eu até comentei com o Gustavo, né? Que um pouquinho da palavra networking, né? De net do inglês, que é uma rede, e o working, né? Que é de trabalhar essa rede, né? Então eu vejo muitas pessoas falando, pô, eu tô indo lá, conheci uma pessoa fazendo networking aqui, aí eu fui no evento. E aí acho que confunde um pouco, né? Porque networking em si, como eu vejo, não é ter 15, 30, 1 milhão de pessoas, seguidores ou no contato. Você tem uma rede, ok. Você trabalha essa rede, você conhece as pessoas, as necessidades, potencial. Não é só trocar cartão. Não é só trocar cartão, exatamente. Né? É você realmente estar perto, próximo e fazer aquilo acontecer. Exatamente isso. Mas é uma coisa que eu comento muito aqui, eu falo com o pessoal, responsabilidade. Precisa. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade, tanto de repassar essas coisas, que eu acho que se falta um pouquinho de consciência coletiva, consciência executiva e por aí vai, a gente tem que passar. Precisa, é necessário. Vai de cada um entender e usar aquilo, não. É o que você está falando, É o ponto do Gustavo. questão de meritocracia no meu ponto de vista. O conceito de você errar, de você se aliar a uma pessoa errada, faz parte. Faz. Você não é bidu, você não. Mas o conceito real aí é aprender com aquilo e crescer com aquilo. Exatamente. Então esse negócio que você falou, Wander, fantástico. O network, eu estou trabalhando o meu network. Não adianta eu conhecer o Wander hoje e achar que amanhã ele vai bater na minha porta trazendo 1000 negócios. Eu estou trabalhando com o Wander. Wander, vamos fazer alguma coisa? Vamos pensar? É isso. Eu acho que realmente falta um pouquinho. Faz toda a diferença mesmo. É exatamente isso. Mas você sabe que você falou uma coisa legal. Volta um pouquinho do campo da filosofia. Sim. Você sabe que você conseguiu... Como é que é o nome do livro mesmo que você leu? O Príncipe, Você Nicolau conseguiu Maquiavel. traduzir ele filosoficamente, falando corporativamente. Tem uma linguagem. Que muitos na área da filosofia não entenderam isso. Porque até hoje eu vi isso acontecer. Todo mundo acha que o livro... E até o conceito do Maquiavel, do maquiavelismo, Sim. Eles têm um conceito errado. Você conseguiu traduzir legal. Repete pra mim, o que você achou do livro? Fala de novo isso aí. Isso é bacana. É Porque muito- é um livro para empresário, né? É um livro para empresário. Até foi na aula de filosofia da faculdade que eu Legal. li. Né? E é interessante falar da fortuna e da virtude. Né? É o estar preparado, né? Ter a virtude. Isso é o é que legal, você estar pode preparado. fazer. Né? E pra fortuna que vem, sempre tem. E se você, né, no caso do meu network, que eu tinha conhecido o Felipe, né? Eu conheci o Felipe, trabalhei esse network com o Felipe, com o pai dele que eu gostava muito, né? E procurar dentre essas pessoas que você conhece, o que elas podem fazer de melhor, qual é o interesse delas. E aí quando eu conheci o Gustavo, e aí trabalhar o network, eu falei, Gustavo, sou o Wander, né? Tava sempre presente. É um aluno que dava muito certo para ele também. E quando eu falei com ele, eu mandei uma mensagem e falei, Gustavo, é o Wander, né? Obrigado, oportunidade. Né? Não tô saindo do mercado graças a você, você me ensinou. Hoje eu vivo do mercado, graças a Deus. E aí eu falei, tipo, eu tenho uma oportunidade muito interessante que eu queria te contar. Né? E quando você tiver a oportunidade, quiser ouvir, né, eu estaria aqui. Mas antes disso, né, se você precisar, eu tô aqui para ser uma prova social. É isso. Uma prova viva. É isso. Eu já não dei é esse... tipo assim, Que é o fecha que ele- comigo. É primeiro você você ser interessado no que no que a pessoa tem, Exato. no que ela pode vender, no negócio dela e na Por isso que eu pessoa, fiquei né? tão... Adorei o que o Wander falou, porque no livro, todo mundo, quem lê a primeira vez ou lê Sim. o Marinheiro de Primeira Viagem lá, ele acha que ele tá ensinando a você ser o quê? Inescrupuloso. É. Não! Ele tá te ensinando a viver o mercado, viver o momento, viver aquilo. Então ele tá te Exatamente. preparando. Talvez seja isso. Network é aí.
Só Gu, que tem um negócio legal, só fazer um claro. gancho aí. Eu preciso até falar um negócio aqui que alguém perguntou Sobre alguma coisa. network. A gente tem dois tipos de network. A gente tem um network de interesse Uhum. e um network de valor. E é legal a gente passar a experiência, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Só se que vendia. é bom sim, e muitas vezes você vai deixar de cometer erros que eu cometi, por Com exemplo. certeza. Então eu vou dar um exemplo. Eu tava numa relação onde existia muito interesse e pouca entrega. E eu não percebia isso. Então, o network de interesse, ele é ruim, porque ele morre rápido. E dentro dessa sociedade... Porque ele não tem valor, né? Eu escutei um negócio de um dos sócios lá, né? Que ele falou assim uma vez pra mim... você vira amigo dos clientes, isso é ruim. Então, assim, eu acho que hoje, fazendo uma perspectiva das coisas, eu vejo que as pessoas que estão comigo até hoje do meu lado são pessoas que realmente acabaram tendo um ciclo ali de amizade, você pode não ser o melhor amigo e tal, mas você tem ali um Mas carinho, um amigos erram respeito. também. Exatamente. Faz parte. Faz parte. Então, Reconhecer. eu acho que o network por interesse é ruim. Agora, o network de valor é o network bom. É aquele network onde os dois enxergam que existe uma troca e ela é O valor é genuína. pros dois, né? Exato. Exatamente. Então, acho que as pessoas estão se perdendo na hora de fazer network. Sim, realmente. Vou dar um exemplo. Eu sou muito natural com as pessoas, tá? Tanto que eu sempre fui... Eu vou usar uma expressão, porra louca. Sempre fui o cara de falar besteira, de falar palavrão. Porque eu venho do mercado financeiro. E o cara que tá no mercado financeiro, com todo respeito, se ele entrar numa mesa de operações, eu já falo assim, não entra com mimimi, não, amigão. Porque aqui você vai escutar um monte de coisa. Então, não é ambiente pra você. Mas quando a gente fala sobre o valor, eu acho que é como você conecta com a pessoa. Então eu vou dar um exemplo aqui, basicamente, assim. Você faz marketing, né, Samia? Sim. Tá, legal. Eu tenho um cliente ali, você não quer atender ele, não? Nossa, foi ótimo, né? Legal. Uma troca bem bacana, né? Agora, quando eu chego na Samia e falo assim... Pô, Samia, legal, tal, pô... Me fala um pouquinho sobre a Samia. Então. Vamos entender um pouquinho do que a Samia faz. Aí a Samia fala assim pra mim, pô, eu sou formada nisso, eu faço isso, eu entrego isso. Minha expertise entrega é muito esse. legal. Aí nesse meio do caminho nós vamos fazendo uma conexão. Conectou, Exatamente tal. E aí gerou o valor da conexão e gerou o valor do conhecimento que ela pode agregar naquilo. E muitas vezes as pessoas se perdem. Então vou dar um exemplo. Quando o Vander veio conversar comigo, e ele sabe muito bem disso, porque a gente dá risada disso hoje. Dá mesmo. Quantas vezes o Vander me mandou mensagem? Quantas vezes? E eu deixava no vácuo mesmo, porque... Olha que educado. Não, Ele é sincero. não, é sincero, porque assim, quantas pessoas me procuram, Vander? Sim. O Wander já olhou. É o quê? Não Gustavo, sabia, essa parte eu não sabia. você Não, mas tem- eu sabia. você eu tem sabia, uma eu ideia- sabia que era difícil. Você tem uma ideia aí, cara, você tem quanto que custa um desenvolvedor hoje? Um cara que tem capacidade de desenvolver programas. Eu tenho desenvolvedores à sua disposição. Peraí, ninguém dá nada de graça. Eu aprendi isso no jogo, tá? No E se caminho. dá, as pessoas não dão valor. Não- Então, Exatamente. E aí tem duas coisas, tem o não dar valor e o interesse. E o interesse é aí que tem o problema. O interesse não tem valor. Então, eu acho que a relação do network, ela tem que ser construída com valor. Acho que vocês têm que ser natural, as coisas têm que acontecer e propósito, né? O propósito E isso tem é que ser o legal, porque mesmo. eu acho que não deve existir cobrança. Não. Ô, Wander, lembra que eu te ajudei lá, você podia me pagar. Mas Isso peraí, é a gente não importante. falou sobre isso. É. Diferente de propósito. Wander, vamos fazer isso aqui, dando certo, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Fechou? Já tem Fechou. É Isso. outra Bom, Luiz, coisa. É outra... acho que é um ótimo momento pra você contar um pouquinho pros meninos de como nasceu o projeto. Deixa eu só, antes de falar isso... Aí depois a gente fala com o pessoal. Depois? A gente chama depois. Tá. Que aí eu vou Fechou. falar pra você falar com o pessoal que tá online aí com a gente. A gente sempre comenta, né, no nosso podcast, por quê? Porque o podcast nasceu justamente disso, de network. Network. E um network bem agregado, que é, como eu comentei com vocês, eu tenho minha empresa, a WL, né, consultoria em telecomunicações e TI, junto com o Danilo, meu sócio, e com o Valdir.
O que acontece? Aí conhecemos a Sâmia, precisamos de marketing, começou a trabalhar, a Sâmia começou, né? Do nada apareceu, não saiu mais do escritório, fica lá. Vocês adotaram ela? Não, roubou a chave. Ela foi lá e pegou a cópia, até hoje eu não sei como é que ela sentei pegou. na mesa lá e falei assim, é minha, não sai mais daqui. E Gostei daqui e vim pra ficar. O que você tá fazendo aqui mesmo? Mas enfim, aí deu certo. E, como eu comentei com vocês antes, a Sam é muito boa pra essa ideia de marketing, essas coisas assim. E ela, o network dela é muito bom. Mas aí entra tudo que vocês falaram. O network de relacionamento, não de valor. Porque até então ela não cobra. Mas, e isso eu coloquei na cabeça dela, né? Pode falar de nada, viu? Tudo tem um preço. E eu não tô sendo arrogante, não tô sendo mercenário, faz parte. Faz parte. Não é? Samia, vamos fazer tal coisa, eu não tenho como te pagar. Eu posso pagar em serviço? Pode. Ok. Foi combinado, foi acertado, tá tudo certo. E aí surgiu. Então a gente uniu o útil ao agradável, criou-se o ConectaCast e agora vocês estão vendo que está estourando cada vez mais. Por isso que, entre outras coisas, a gente gosta de trazer gente que vai agregar principalmente valor No projeto. e network. Tá? Por isso que eu comentei com vocês também. Falei, olha, o que vocês têm a oferecer pro pessoal? Comenta, fala. A obrigação de vocês. Vocês têm essa obrigação, porque como já passaram por certas coisas e estão no ambiente público, vamos dizer assim, você vai passar alguma coisa, vai passar uma ideia. Cara, não vai para esse caminho, eu já passei lá, deu problema. Então são dicas valiosas, né? Eu acredito. É isso. Então, a gente gosta de falar bastante sobre essa questão de parcerias. A gente Toda gosta pessoa demais. que vem, a gente faz essa pergunta, esse questionamento sobre a importância de ter parceiros para crescer no negócio. Até porque o ConectaCast nasceu disso. Então, a Toca acabou nascendo dentro da WL. Porque eu tava lá só como Sâmia. Então, eu comecei a trabalhar, prestar serviços para eles. Eu já tinha a ideia de montar um negócio, mas eu ficava assim, querendo ou não, você só, e ainda mais pra mulher, empreender no Brasil. Então, eu ficava assim, não vai dar certo, não vou começar isso não, eu sozinha, nova. Eu preciso pagar a conta. O meu boleto não vai esperar o cliente pagar quando ele quiser pagar. E assim, foi realmente com o apoio dos meninos que eu consegui estruturar a empresa a ponto de ter hoje uma equipe com 10 pessoas. Nossa, Então, é bem bacana poder falar disso. E até para dar um exemplo para as pessoas que nos Sim, de ouvem. como funciona mesmo, né? Porque se a gente for bem tem... feito. A gente tem pessoal que nos segue de todas as áreas possíveis, tá? Mas a maior parte são empreendedores que estão empreendendo agora, estão começando com ideia. E muitas das vezes, e aí? Será que eu vou? Tô com medo, não sei o que. Receio. Por isso que o negócio de vocês também, falar de mercado financeiro também é muito importante. Porque, lógico, nenhuma empresa, nenhum negócio funciona sem um bom planejamento financeiro, né? Com certeza. E aproveitando ainda o gancho das parcerias, nós vamos chamar aí o vídeo do nosso parceiro Delta Mais Saúde e depois o Luiz vai falar com vocês que estão online acompanhando e tem pergunta para vocês. Opa. Então, a Delta Mais Saúde é uma empresa que trabalha com questões de saúde a preço de custo. Eles estão com uma campanha aí de Novembro Azul, estamos no mês de lembrar os homens de cuidarem melhor da sua saúde, já que vocês não se lembram muito bem disso. E eles estão com um valor especial aí para fazer check-up. Check-up agora, eles tiveram isso para o Outubro Rosa, questão da mulher, do câncer de mama, e agora estamos com isso para o Novembro Azul também. Então vai passar o vídeo na tela, referente aos valores. E o check-up que eles estão inclui mais de 20 exames, inclui uma consulta realmente com um médico. Essa condição aí é válida até o fim do ano, então é bem bacana. A preços populares. Uau. Eles estão localizados na Vila Ester. Vai aparecer o telefone na tela para vocês. Sigam eles no Instagram, @DeltaMaisSaúde. O telefone é 3459-1049, WhatsApp 94329-3236. Condição até o fim do ano, aproveitem. Você cuidar da sua saúde aí a preços totalmente acessíveis. Posso fazer um comentário ainda da Delta? Vou seguir aqui. Sobre o que a gente... Segue eles. Opa. É o que a gente tá falando. Parceirão. Acreditou no ConectaCast, veio junto e falou, não, vamos junto lá,
quero estar junto com vocês. E sem saúde não tem network, viu, Com gente? certeza. Cuidem da sua saúde. Não tem coisa pior, Muito né? importante, Você até ter dinheiro no bolso e não ter saúde, pra quê, Não né? tem janta. Exatamente. Não adianta. Luiz, Vamos vamos dar lá. bom dia pro pessoal que tá online aí com a gente? Pessoal, obrigado. Ó, tem bastante gente. A gente tá com uma média de quase 150 pessoas interagindo aqui. Uau. Tá? Deixa eu ver quem fez um comentário legal aqui. Ó, tem bastante. Tem o Douglas, né? Como eu já comentei. O Mundo dos Podcasts, dando bom dia. O Emocional Inteligente. O professor Leandro. Olha. Pessoal lá do nosso escritório aqui também. O Douglas. Quem mais? O Vitor Maia. Ó, os mestres, ele tá falando aqui, ó. O Túlio é parceiro, é o Túlio tá com a gente também. Nossa, os nossos... Túlio Rocha aqui é parceirão. Ó, deixa eu perguntar pra vocês. O Vitor Maia. Ele pergunta pra você, Gu. Quando foi que você percebeu que era o momento de voltar? Uma ótima pergunta, hein? Uma ótima pergunta. Essa pergunta é... Bom, vamos lá. Acho que é importante responder dando um contexto, né? Em abril de 2025, eu decidi sair do mercado digital. Porque por mais que as pessoas achem que você entra pro digital, que você ganha milhões, que você vende e tudo mais, Volta ao que você falou, né? Ah, li um livrinho, já bora tô lá ali, que né? já tá... existe toda uma estrutura, né? Só que existe também toda uma entrega. E hoje eu analiso muito o meu tempo, né? Questão de valor. Valor que eu digo não é valor financeiro, é valor para cuidar da saúde e tudo mais. Então, foi exatamente que a gente fez. Quando que foi que a gente fez aquele encontro? Foi em março ou abril? Abril. Foi em abril, Foi né? abril mesmo. Olha só que legal. Em abril teve aquele encontro dos alunos, onde eu conversei com o Vander. Tudo aconteceu aleatoriamente, não foi combinado. Eu estava insatisfeito onde eu estava ali com os negócios. Eu falei, não quero mais ter sociedade com essas pessoas. Não quero mais estar perto e quero ir para outras coisas. Só que assim, depois que eu saí do mercado, eu falei assim, cara, além do educacional, eu também quero empreender, né? Então, não é só o educacional, não é só o mercado financeiro, mas nós estamos falando de empreendimentos. E aí, quando aconteceu o meu último lançamento em abril, eu aproveitei para sair, mas eu já saí sabendo que eu ia voltar. Mas olha só que legal, é importante as pessoas entenderem que não foi estrategicamente por marketing, tá? Eu sabia que eu ia voltar, mas de uma forma diferente. Foi uma estratégia quase de vida, né? Foi uma estratégia de vida. Uma estratégia de networking. Tava lá um Vander ali no Gustavo, fala, Gustavo, Exatamente. tem uma oportunidade que é a oportunidade correta. Exatamente. Network. Então a gente consolidou ali as ideias, fizemos ali algumas coisas, começamos o projeto corrigindo já o projeto, tudo que estava errado. E tinha uma situação acontecendo num projeto que estava andando, onde o Vander me chamou e tudo. E aí existe algumas coisas que você tem que ter pulso firme, né? E como gestor, né? Às vezes você entra numa situação e você já sabe que vão ter pessoas que estão num projeto que elas não vão se adaptar ao estilo que tem que ser o projeto, porque o projeto está acima de mim, né? Então é um propósito em comum das pessoas que vão tocar ele, mas o projeto está acima de mim. Então eu acho que a gente entrou, então eu entrei ali, já comecei, já percebi o que tinha que ser alterado, nós alteramos o que tinha que alterar, e no meio do caminho a gente estrategicamente tomamos uma nova posição e falamos, bom, sai o Gustavo Delomo, a marca Gustavo Delomo, e entra a Delta X Tesouraria. Só para vocês entenderem, a Delta X ela tem uma parte onde existe gestão de capital próprio, não é capital de terceiros, tá? A gente não faz gestão de capital de terceiros, a gente faz gestão de capital próprio, e nasce um modelo institucional diferente do que está sendo vendido por aí, que você compra uma mesa proprietária, que você vai operar meu dinheiro e tudo mais. Não. E aí eu falei assim, quem são as pessoas que tem que estar do meu lado? Nada melhor do que você ter as pessoas que acreditaram em você. Então, com certeza. O Vander me conectou, tem ali as pessoas conectadas, aí veio outros alunos também.
E tá nascendo um projeto. E aí, quando que o Gustavo entende que tem que voltar? No momento que eu tenho que apresentar os produtos que eu tenho. Então, assim, você só pode ir para prateleira no momento que você tem um produto para colocar nela. Então, eu tinha um produto educacional e as ferramentas que são calculadas em tempo real e tal. Só que eu enxerguei que eu posso voltar fazendo uma sala de acompanhamento diferente de tudo que tem aí no mercado, que o cara fica lá mandando comprar e vender e tudo mais, esse primeiro momento, porque existe um propósito maior que é montar uma plataforma que já está sendo desenvolvida, né? Onde o propósito é democratizar a informação para o trader pessoa física, porque aqui no Brasil tudo é caro. E as pessoas não têm o acesso e a informação da forma certa. Então, eu acho que esse é o momento que eu falo, eu tenho que voltar e o propósito é esse. Só que eu não tô sozinho, tô com as pessoas certas, né? A gente tem as pessoas certas para fazer isso. E nada melhor do que o network. Só para vocês terem ideia, no time nós temos estrategista de marketing, que o Vander, ele se arrisca no marketing, né, Vander? A minha filha fiz um pouco de cada, um né? pouquinho, né? E E aí vem... a gente tem engenheiro no time, desenvolvedor, nós temos especialistas em produção, especialista em gravação. Então, é até interessante falar dessa volta, porque a Delta X, ela nasce como uma tesouraria de capital próprio. Ela vem para o mundo tech, que é o mundo de tecnologia de plataformas, e vai nascer outros braços que já está começando a nascer, inclusive o braço do mercado digital. Por quê? Porque eu carrego na minha essência, nesse meio tempo todinho, a parte de business. Então, eu vou conseguir conectar essa parte de business com negócios. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão dar risada, mas é o exemplo que eu uso. Então, hoje, quando as pessoas falam assim pra mim, qual é a empresa de tecnologia que eu preciso aqui? Eu preciso de suporte, preciso de telefonia, preciso... É a AWL. Vocês sabem disso, não é... Tá ali, ó. Não é... exatamente. E não é fazendo de qualquer jeito, porque, né? O Luiz já conheço há bastante tempo, a Sâmia foi apresentada por conta do Danilo, mas o Danilo é meu irmão, vocês sabem disso, né? Meu grande amigo. E... como eu falo, o network de valor. Então, existe uma questão de confiança, de trabalho com dedicação, que eu sei o trabalho de vocês, né? Então... E olha que bacana, né, como vai acontecer na escada, né? Exato. A pessoa que você confia te apresenta uma outra pessoa que ele confia, que você passa a confiar também. Mas qual que é o E que melhor vai network? subindo, né? É, o da indicação. Quando você conhece alguém que faz tal coisa, que você confia, Exato. E ali... Não, mas vocês querem um exemplo besta, tá? No mercado digital eu aprendi um pouquinho. Eu era o expert, né? Pra quem não sabe, o expert no mercado digital é aquele cara que tem o curso, mas tem toda uma equipe por trás que é quem faz ele aparecer. aprendemos sobre isso. Lembra? Você Exatamente. pode ser expert numa coisa, Sim. né? Como é que a professora falou? Avançado, intermediário, naquilo. Exatamente. É verdade. E aí, com esse mercado digital, como eu tive ali, então eu senti na pele o que é ter que gravar todo dia, o que é ter que soltar conteúdo, fazer aquela preparação. Por isso que eu falo para as pessoas, você que está assistindo aí, e o pessoal está aqui trazendo esse podcast para vocês, deem valor enquanto as pessoas ainda estão trabalhando em prol de uma sociedade melhor, tá? Porque existem pessoas ainda querendo trazer conteúdo, fazendo e tudo mais. Então, eu acho que é sobre network, é isso que a gente tem. Eu acho que trazer uma gama de pessoas. Mas o exemplo que eu ia dar era o seguinte: você que está no digital, vou dar um exemplo e vou perguntar para vocês, eu já sei a resposta. Imagina, não é minha área, tá? Mas imagina o seguinte, você precisa contratar uma advogada de direito empresarial. Você vai na internet ou você vai na indicação? Na Eu vou indicação. na indicação. Por quê? Porque eu confio na pessoa que eu tô pedindo a indicação. Ponto. Então já tá aí o desfecho para você que tá no digital, já entendeu esse ponto número 1 do digital. Exemplo, se você tem um produto
que existe confiança, você vai agregar muito mais em lugares onde o network vai falar muito mais alto do que o digital. O digital te leva pro network? Te leva. Verdade. Né? Só que é que para mim é complexo isso, tá? Vou falar para vocês porque é bem complexo. Porque existe uma frase dentro de mim, e isso, grava aí, que aqui dá até um corte que eu vou falar. Agora, ó. O mercado financeiro te conecta com pessoas que nenhum outro business vai te conectar. Concordo plenamente. Eu pisei em lugares que eu tenho certeza que se eu fosse um advogado, um contador, não, pelo amor de Deus, não desmerecendo, tá? Ao contrário, eu tenho pessoas muito queridas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... É o caminho, né? Te levou até lá. Vou dar um exemplo. O advogado ficou rico, ele vai pegar o dinheiro e vai fazer o quê? Vai pro mercado financeiro aplicar o dinheiro dele. Um jogador. O jogador ficou rico. O empresário. O exemplo clássico. Hoje... Mas eu ia te perguntar isso, por exemplo, baseado no que você está falando. Imagina aquele empresário que está começando agora. Poxa, eu tenho 100 mil ali e tal, como é que eu faço? Deixo na conta para fazer capital de giro? Não. Ele vai procurar um especialista, me ajuda. Vou começar a empresa e ter esse dinheiro aqui, o que eu faço? Especialista financeiro. Quer ver um exemplo? Posso dar um exemplo aqui? Bora. Um exemplo que eu dei ontem. Ó, exemplo. Muita gente pergunta, como empreendedor, esse aqui é para o pequeno empresário e para quem está empresariando também. Outro corte. Outro corte. Se você tem capital próprio e você tem capacidade de alavancar o seu produto com crédito barato, e o seu produto já é um produto viável e que roda bem, busque capital de terceiros. Por quê? Defina, o que seria esse capital de terceiros? É o capital do banco, é o empréstimo. Legal. É o crédito. Você tem 100 mil. Imagina que esses 100 mil você fature 150 mil. Tá. Vou falar de faturamento, não vou falar de quanto me custou, nada disso. Mas vamos supor que dos 100 mil, 150 mil, você teve ali uma margem de 50%. Né? Um exemplo, tá? É bem exemplo... Bem genérico. Bem genérico, mas se você pegar 90 mil do banco e trabalhar com seus 10 mil, seus 90 mil tá aplicadinho, não tá? Tá guardado. Tá guardado. Só que é o seguinte, você girou e fez 150 mil. Você vai ter que pagar um percentual de juros em cima desse 90 mil, não vai? Sim. Legal, né? Só que é o seguinte, quanto dinheiro o seu tem ali? 10 mil. Então, se eu tirar ali, vamos colocar que você vai tirar... Em vez de lucrar 50 mil, você vai lucrar 35 mil tirando juros, certo? Você pagou os juros do banco, sobrou 35. Certo. Quando você tinha 100 mil e você fez 150 mil, você teve 50% de margem. Agora, com os seus 10 mil, você fez 35 mil. Você teve 250% de margem. Então, se você conhece o poder da alavancagem no mundo do negócio, você vai entender que o dinheiro que as empresas... O banco te empresta, não é, né? Ele quer ganhar também, mas ele te empresta porque ele entende que o seu negócio é viável. Se você já tiver bem consolidado e entender que seu produto vale a pena, é uma forma de alavancar. Então, quando você fala de 90, vamos para 900 mil, então você teve um resultado muito maior, você teve um percentual sobre o seu capital alocado, mesmo pagando juros para terceiros. Então, o poder de entender as finanças... É melhor eu usar mais o dinheiro que eu tenho ali para gerar menos juros do que eu achar que eu vou ter um rendimento maior, mas eu estou pagando juros maior. Coloca alguém no risco com você. A verdade é essa. No momento o banco está no risco com você. Só que se você entender que você... Eu não estou falando aqui de, sei lá, pegar o crédito, estourar o seu limite... Você tem que fazer conta. Se o seu produto né? é planejamento. E organização. Por isso, um especialista financeiro para auxiliar. Exatamente. Então esse é um dos exemplos que a gente consegue passar para o público, né? Porque muita gente olha para o Gustavo e acha que o Gustavo é só compra e venda de dólar, que é minha especialidade. Né? Mas baseado nisso, também me fala, se eu estiver errado, me desculpa. Você acha que muito dos problemas que a gente vê que o pequeno empresário sofre hoje em dia foi porque ele pediu, vamos dizer assim, ele pediu um capital maior do que ele poderia estar pagando, maior do que ele mesmo fez a conta do que ele vai ter? Tem muita parte.
Eu acredito que é muita questão da parte estratégica, né, da empresa em si. Mas desculpa te cortar. Sim. Mas e vamos imaginar que, infelizmente, esse empresário, ele não sabe dessa estratégia. Ele está indo na cara e coragem. Exatamente isso, acho que acontece muito, até no Brasil principalmente, né? O crédito muito fácil, né? Muito no mercado, Eu às vejo vezes. isso. Né? Mas é um crédito fácil no mercado e eu vejo muito, o Gustavo falou, o banco tem que ganhar, o outro lado tem que ganhar, até no network, né? Normal, faz parte, Faz né? parte, uma troca lá. Só que é um pouco do não estar preparado para, não estar com uma estratégia correta, uma conta, um planejamento correto para fazer acontecer. É o que o Gustavo falou. Né? Se você tem as pessoas certas, às vezes até no network, se você não tem a parte estratégica, às vezes você conhece um amigo do amigo que pode te ajudar lá, né? E aí em uma troca, às vezes, ele te ajuda a planejar um pouquinho melhor, ter uma estratégia correta para você buscar um investidor, um investimento e assim conseguir fazer acontecer por todas as pontas, né? Então o erro em si não foi nem o empréstimo ou o que ele fez, mas a falta de conhecimento. E aí né? eu falo de novo da virtude. A falta de Não se conhecimento. preparou para a oportunidade que tinha. Né? Então, às vezes, a oportunidade pode ter uma faca de 2 gumes lá. Se você não estiver preparado para, talvez você tomou um passo errado. Né? A gente escuta muito aquela frase, né, Wander? Estar no lugar certo na hora certa. Exato. E com as pessoas certas, né? Só que tem outro detalhe. Uhum. É estar no lugar certo, na hora certa e preparado. Para E ela. eu sou exatamente a lenda sobre isso. Uhum. Por que eu falo sobre isso? Porque eu estava no lugar certo, na hora certa e preparado para assumir o cargo que eu assumi na época que eu assumi. Só para vocês terem ideia, eu não conheço um tesoureiro de banco. Não tô falando aquele cara que fica contando dinheiro não, tá, pessoal? Tô falando o cara que cuida do caixa. O caixa que eu digo é que faz as operações do CETIP, CETIP, para quem não sabe, são as operações de renda fixa. É o que eu ia banco faz, perguntar. tal. Eu não sei. Mas eu não conheço nenhum tesoureiro que veio de baixo. Uhum. Eu conheço pessoas muito bem relacionadas Que já começaram bem. já conheceram bem. Então, assim, eu acredito na meritocracia, tá? Mas eu também acredito que você tem que estar preparado. Hoje é muito fácil a gente ver na internet, as pessoas falando sobre meritocracia, tá? Tem bastante. Sem Eu tenho entender, né, o eu tenho direito dois que pontos, é. isso gera muita confusão e tudo mais. É assim, quando é pra mim é meritocracia, quando é pro outro não é meritocracia. Então, tem que entender o que é meritocracia, porque eu tive num ambiente onde eu tinha pessoas qualificadas, muito bem qualificadas, Extremamente, mas que foram passadas para trás porque tinha outra pessoa com o famoso QI. Então, é complexo isso, tá? Mas é um Mas isso aprendizado também é um que eu pouco tive. de falta de estratégia, né? Ah, vou colocar meu certeza. filho lá porque é meu filho. Ah, mas ele entende disso que eu tô mas colocando? Então, mas aí entra o problema. Mas aí é que tá. Era esse o ponto que eu queria chegar. Pra gente fechar esse assunto. Mas assim, se você coloca alguém por uma questão de QI, é onde você pode gerar o problema numa empresa. Uhum. Porque é o que o Wander falou. Você tem que ter a pessoa certa pra fazer aquilo. Se você não tiver a pessoa certa pra fazer aquilo, vai dar problema. Vai dar problema. Eu já tive. Eu atendo casos, eu tenho amigas minhas que trabalham dentro de grandes empresas. Tenho uma amiga minha que trabalha dentro de uma empresa de estética de cosméticos, né? Pra femininos. De nome. E que ela tem. Acontece, eu já tive perto da equipe de marketing deles. E eles têm muitos problemas estratégicos para confecção de alavancagem, de métricas, de campanhas para lançamento de produtos, porque quem decide é o filho do dono e o filho do dono não tem expertise para isso. Isso. Então, às vezes, ele barra coisas que foram pensadas estrategicamente e dariam certo, e ele coloca a coisa da cabeça dele simplesmente porque ele é o filho do dono. Não, É a mas vontade não, própria. não vamos longe, vou fazer um paralelo aqui. Uhum. Nós já tivemos um caso onde prestamos consultoria para uma grande construtora aí, não vou falar o nome, Sim. que quem cuidava do financeiro era a filha do dono. A filha. Filha. Só que a gente estava enfrentando um problema de segurança da informação. Olha. Eles tinham senhas vazadas, contas vazadas, uma série de problemas. Nossa. Aí a gente analisando, então, qual era o problema? Toda a parte bancária, vamos dizer assim, todo o capital intelectual bancário estava no notebook da menina. Nossa. Sem proteção, sem um mínimo de ter um e-mail
Gente, vocês viram o caso do Louvre? Do Louvre também. A senha era Louvre. Pelo amor de Deus, né? É tipo assim, vou Não, colocar meu era aniversário Louvre de 1, 2, senha. 3. Ai, Você vê o tamanho. Não, é isso que a gente tá falando. Você vê. E ela não admitia. Não admitia. Mas você não tem uma proteção. Você acessa a rede social? Acesso. Por aqui, ó. Abrir outra aba. Pumba. Nossa, Você vai. segurança. Mas e aí? Cadê a segurança? Pô. O certo é, no mínimo, você ter uma máquina diferente. No Tem. mínimo. Não, mas aí o que aconteceu? Como ela é filha do dono, abafa, deixa quieto, tal, não sei o quê. Não O vou projeto mexer. não foi pra frente. Não. Porque você tinha que mexer com a pessoa, vamos dizer assim, errada com a naquele pessoa que momento. não podia. Não podia. Mas aí eu vejo o seguinte, eu acho que aí também vem muito do perfil empresarial. Eu acho Do que, cabeça. A mentalidade. Eu acho que você que está começando, você que já está aí, o seu perfil empresarial tem que ser pense na empresa acima de qualquer outra coisa. Precisa. E no crescimento dela, né? Exatamente. Porque aí você Ah, consegue sou tomar eu. decisões mais assertivas. Se você criar políticas dentro da empresa, segue as suas políticas, É. independente de quem seja. Eu Seja acho o que primeiro a vestir a esse camisa, é né? esse é uma das coisas que eu acho que é importante. E um Meninos. comentário aqui, ó, antes de você falar o que você vai falar. Ó, o Douglas. Passei por isso no meu antigo emprego. Eu sabia praticamente tudo e fui trocado por uma pessoa que tinha ok. Ok. Meninos, vocês já acreditam que a gente já passou de 1 hora de podcast? Olha. Normal. Olha só. Não dá nem. É muito rápido, é muito assunto, é muita coisa, não dá nem pra passar tudo, né? As meninas vão colocar na tela o Instagram dos dois pra vocês seguirem e aprenderem, né, um pouco mais sobre essa gama financeira que eles trazem de uma forma didática nas redes sociais, sem a burocracia dos termos complexos que as pessoas não entendem, né? É verdade. Falando a real é de uma forma didática, né? É igual marketing. Se eu ficar falando aqui de ROI, se eu falar cada sigla, Sim. o pessoal vai estar achando que eu tô falando de qualquer coisa referente a IA, não vai entender. Então, estamos tratando aqui de um assunto financeiro. E nas redes... Desculpa, perdão. Eu sei que eu não. Sou eu cobro ela. Falo, para de cortar as pessoas. E eu tô cortando ela. Olha só. Sempre tem a primeira vez. Mas eu preciso falar isso. Gu, vocês iam comentar alguma coisa de IA? Quer falar alguma coisinha rápida? É bem rápido. A gente tem hoje na mão uma IA, chama Bizai, é de um parceiro nosso. No meio do caminho eu acabei vendo várias IAs, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que entregam, porque não é todo mundo que entrega realmente. E essa inteligência artificial entrega legal, ela é 360, não basta você pegar ela e comprar que você vai resolver o problema de imediato. Na verdade, é uma equipe que vai até a empresa. Legal. São 60 dias, 90 dias ali estudando a empresa, fazendo todo o processo. Personalizando para a empresa realmente. Personalizando. E eles têm alguns exemplos bem legais ali, que são exemplos, por exemplo, de ramo de logística, que o caminhão saía descarregado e hoje a IA sai com ele meio carregado e no meio do caminho ela já dispara ali as mensagens para pessoas que querem utilizar aquele trajeto e tudo mais. Legal. Como tem dentro de empresas de móveis planejados, né, que faz desde o atendimento com o cliente, sem o cliente saber que é uma inteligência artificial, que isso é muito legal, até a parte interna de supervisão, ou seja, leva para a supervisora as informações que tem que ser levadas. Que legal. E essa inteligência está com a gente, se o pessoal quiser precisar, Bacana, né, hein? pode comunicar vocês ali que a gente faz esse network. Segue lá, gente. Enquanto aparece na tela o Instagram de vocês, Sim. eu queria que vocês dessem suas considerações finais e um conselho dentro do meio e do ambiente que vocês estão, do que vocês abordam e trazem. Um conselho para quem está começando, sabe? O pequeno que está se planejando para crescer e o novo empreendedor para já não começar errado. Bom, deixa você falar aí, depois eu vou deixar um conselho, né, que desde o início de carreira e de vida, não só sobre a questão do príncipe, né, estar preparado para, né, a oportunidade, né, mas para o pequeno empreendedor, principalmente quem está iniciando, até os mais jovens, né, aprendam a conversar com as pessoas, né, para quem é empreendedor, até os outros business da rua, entende quem que é quem,
o que cada um pode entregar de melhor, o que ele precisa, né? E pode fazer da coisa menorzinha. Um amigo que tem um brinquedinho, o outro que gostaria, começa a fazer essa conexão. Aos poucos, você vai perceber que esse network começa a ser tão natural para você, que você vai conseguir ter a oportunidade no momento correto de construir um business muito maior, conectando pontas, ajudando pessoas, e disso aí não tem nada igual, acho que é uma coisa fantástica. Legal. Então, acho que eu devo começar assim, ó, pequenininho, ver seus contatos no Instagram, no seu telefone, converse com as pessoas que eu tenho certeza que você vai encontrar. Como é que é? Trabalhar o seu network. Trabalhar seu network, muito importante, viu? E todo mundo tem, tá? Não pense que só precisa começar lá em cima, tá? Acho que tem essa dica. um negócio legal sobre o network. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui pra galera é o seguinte: a parceria certa, ela vai multiplicar o impacto, né? E encurtar caminhos. Isso é sobre parcerias. Mas o conhecimento te dá voz, que é o caso de eu ter trabalhado toda essa minha parte de conhecimento e poder replicar ele, tá? O digital te dá o alcance. Então, se você quer colocar seu produto na prateleira, o digital é agora e tem que acontecer, tá? E o network abre o caminho. Esse é o lema aí que eu venho seguindo e que vem dando certo. Meu, que legal, sensacional. Luiz? Precisam voltar. Vocês não falaram nada. Falta muita coisa para conversar. Precisam voltar outras vezes, hein? Com certeza, um Legal. prazer. E antes de acabar aqui, queria até pedir agradecer ele. Aniversário desse cara. Parabéns! Meu Que parceirão. incrível, temos aniversariante no dia hoje. Melhor presente que podia receber. Ele falou, vamos? Eu falei, opa, vou adorar. Nossa, Legal. que bacana. Muito especial. obrigada por Parabéns. no seu dia estar nos prestigiando. agradeço. É um prazer. Ô, Gustavo, você podia ter avisado, né? A gente trazia um bolo. Pô, fazer um bolinho. Foi tão de última hora que a gente tá tão na correria Não, com o mas que bom. projeto que a gente esquece aí as coisas. É claro que a gente não esquece a data, né? Mas as coisinhas mais bobinhas ali eu acabo esquecendo, porque também cabeça Não, é mas tanta ó, coisa que... O maior presente poder estar aqui, poder passar um pouquinho do que a gente viveu e poder conhecer vocês. O Douglas tá te network aqui, mandando parabéns pra você. Obrigadão, Douglas. Tamo junto. Gente, vai aparecer na tela. Aí eu vou até colocar aqui pra eu falar certinho o @ dos meninos. Legal. Vai aparecer na tela. Sigam eles. Gustavo Delomo, @GDelomo, você encontra o Instagram do Gustavo. Ele tem vários vídeos explicando as coisas complexas do mundo dos números. Então, é algo que fica muito didático para vocês entenderem. E vamos ao nosso convidado aniversariante do dia. Deixa eu pegar aqui. @Vander.Yoshimura. Perfeito, acertou. Falei certo, Ai, ó. Yoshimura. Difícil, viu? Com Difícil, hein? Y. Yoshimura com O Y. Vitor Maia. Grande samurai. É o grande samurai. Ele mandou aqui pra você. Grande Samia, vou deixar o @ também da Delta. Claro, bem no com início. certeza. Legal. Tá bem no início, a gente nem tem divulgado muito ainda. Não, ainda não. Mas é @DeltaX Tesouraria. Delta X Tesouraria. Em breve a gente vai começar a soltar informações. Sim. Ainda tá no stand-by, mas pra galera já começar a seguir, porque Legal. a gente vai começar a trazer bastante novidade. Para facilitar para vocês, vamos repostar um vídeo ou uma imagem do feed de cada um desses perfis para vocês pegarem no Instagram, que aí fica mais fácil para vocês seguirem os meninos. Então a gente vai repostar uma de cada um, tá? E eu queria agradecer vocês por mais uma terça-feira vocês estarem com a gente essa hora da manhã, recebendo um conteúdo instrutivo que pode ajudar você na sua carreira e na sua empresa. Muito obrigada por estarem com a gente espera vocês Obrigado, na próxima pessoal. terça-feira. Obrigada pelo café e agora a gente vai tomar o nosso. Até a próxima. Tchau, até terça. Obrigado.